tarde, eu sou a Juliana e estamos aqui hoje no Instituto São Martinho. Boa tarde, qual é o seu nome? Vitória. Vitória. Como as redes sociais podem ajudar na promoção do direito da criança e do adolescente? Eu acho que, tipo assim, como o jovem está muito nas redes sociais, então é uma forma de divulgar e chegar mais rápido. Porque como fica lá no Facebook, aí convidou para um evento que não sei o que, chega muito mais rápido do que eu ter que ir lá, porque antes era carta, né? Então demorava pra caramba e do que eu ter que ir lá em outro lugar. Então, as redes sociais, ela ajuda muito pelo fato de eu conseguir, eu aqui conseguir me comunicar com uma pessoa lá do outro estado, de outro país, então a divulgação fica assim bem mais ampla. O que te motiva a lutar pelo direito da criança e do adolescente? O que me motiva a lutar é uma frase que todo mundo geralmente diz, que muitos adultos dizem pra mim, é que o adolescente, ele é o futuro. Isso é mentira. O adolescente é o presente. E ele tem que ser fortalecido hoje. Ele tem que ser empoderado hoje para que no futuro ele seja um cidadão, um adulto. Para que no futuro ele seja um adulto empoderado, que sabe ele sabe como lutar para uma sociedade correta, para uma sociedade justa, para uma sociedade igual. O que você acha do modelo atual da escola pública que nós temos? O modelo atual da escola pública é uma situação precária porque os jovens hoje em dia eles não buscam além daquilo dali. Então o governo nos dá um ensino de péssima qualidade e também o jovem não vai além disso. O modelo atual da nossa escola hoje em dia vem acabando com as pessoas inteligentes, assim, eles não... O modelo que nós temos é de péssimo ensino, a gente não tem professores, nós não temos equipamentos adequados para as aulas e fica difícil você ter uma educação adequada sem as coisas que você precisa para isso. No colégio que eu estudo não tem laboratório para o professor de ciências. Nós tivemos que fazer uma experiência dentro da sala de aula e os produtos químicos queimaram as mesas, porque a gente tinha que ter o material devido para aquilo dali. O governo, ele dá prioridade à elite. Eu acho que se nós tivéssemos escola boa, de qualidade, nós não precisaríamos de colégios particulares, porque os colégios particulares existem porque o público não está suprindo as necessidades da sociedade. E com isso a elite está ganhando dinheiro em cima da gente para nos educar. Eles estão querendo formar jovens alienados para a elite continuar comandando o nosso país. Eu acho isso totalmente errado. E o que você acha sobre a proposta do novo ensino médio? Eu não concordo com a proposta do novo ensino médio, porque assim, eles dizem que você vai ter isso, você vai poder escolher isso, mas você não tem isso e você não pode escolher. Você tem que, se você tiver, vai ser aquele dali e nenhum outro mais. Agora também, na maioria das escolas não tem. Então a gente não tem o direito de escolher e a gente fica sem aula. Eles tiram algumas coisas para na cabeça das pessoas melhorar outras, mas acaba não melhorando nada, só vai destruindo cada vez mais a educação do pobre, né? Do pobre no país. Quais os espaços na sociedade você vê pouca ocupação, participação e representatividade dos adolescentes? Na área da política, porque muitas das vezes na sociedade elas nos julgam como adolescentes que não compreendemos, porque são menores, não vão entender, são muito emotivos, então há um julgamento conosco, um preconceito de nos afastar e impedir muitas das vezes que nós possamos nos expressar. Isso acontece tanto em casa, na família, nas escolas, na sociedade, porque o adolescente ele tem sim convicção de falar, ele tem sim base para falar a verdade, ele tem conhecimento, porque ele é capaz. Então é assim uma omissão, é uma frase que a gente sempre joga de efeito, é aquela, nós somos mudos ou vocês que são surdos? Como você avalia a participação da criança e do adolescente no seio familiar? Eu penso que seja de extrema importância, pois a criança hoje ela tem uma grande responsabilidade de mudar a história dessa nova geração. O que meu pai uma vez me disse, que a geração dele falhou. Então, essa responsabilidade é nossa agora, de criança e adolescente, de mudar essa nossa geração, de passar esse novo conhecimento, dessas novas filosofias, dessas novas visões de vida para os nossos pais, porque
começando ali no seio familiar, eu acho que ela pode ter uma experiência, uma maturidade crescendo para que ela possa evoluir num seio mais de sociedade, de comunidade. E penso que ela começando ali no seio familiar, mudando os conceitos de pai e mãe, os conceitos que eles têm, eu penso que ela pode crescer, amadurecer e mudar na sociedade. O que você acha sobre a redução da maioridade penal? Bem, eu acho que essa praticamente foi a pior ideia que o governo resolveu ter na face da Terra. Eles querem botar uma criança dentro de um presídio junto com pessoas que fizeram coisa pior que eles. Então isso não tem cabimento, entendeu? E tipo, eu fico pensando que vai botar uma criança com uma pessoa que fez coisa pior. Imagine como é que a criança vai sair de lá. Que mesmo que a pessoa que esteja indo parar na cadeia com 16 anos, pra mim ainda é uma criança, entendeu? E tipo, não tem cabimento isso. Para você, como a ideia de criminalização da pobreza reflete na vida das crianças e adolescentes de comunidades e periferias? Bem, a questão é o seguinte, quando cria esse estereótipo de que pobre é tudo criminoso, quando você vê alguém, por exemplo, que passa necessidade de rua, ou então uma pessoa que mora em comunidade, ou em um bairro onde tem onde geralmente é mais pobre, cria esse estereótipo que a pessoa ela é propensa a criminosa, a traficante, aí à margem da sociedade, à margem da lei. E quando isso acontece, para a criança e adolescente, tudo é mais difícil. Os seus direitos são mais difíceis. Então, quando chega, então, barra nesse estereótipo, criança e adolescente, ela acaba ficando ainda dificultando mais ainda a questão. Porque acaba que, aquele adolescente, aquela criança ali que mora naquele bairro, é tudo traficante, é tudo ladrãozinho, é tudo... E esquece de ouvir que aquela criança e adolescente tem um pensamento, tem um desejo, tem um querer. Eles acabam esquecendo, a sociedade, o governo, todos ao seu redor acabam esquecendo disso. E então, para criança e adolescente, é muito difícil lutar pelos seus direitos, porque ela é pobre, ela já tem esse estereótipo por fato de ser pobre, é criminosa, já está na vida de crime, e acabam que esquecem isso. Então, a luta para a criança e adolescente é muito dobrada e ela acaba até perdendo a infância dela por causa desse estereótipo. Ela acaba perdendo direitos que ela tem básicos como a educação, porque ela é esquecida pelo fato de já ser considerado um criminoso, não precisa de educação, não precisa de saúde, porque ele é um bandido não precisa de hospital, não precisa de nada. Então, a criança e a adolescente, ela sofre muito, mas é somente ela que pode correr atrás do seu direito para que esse estereótipo seja acabado na comunidade, esse estereótipo chegue ao fim, que realmente o direito de criança e adolescente seja ouvido, a voz da criança e adolescente possa ser ouvida e dela vir o que nós tanto sonhamos, que é uma sociedade igual, uma sociedade democrática. Obrigado. Obrigada a você.